Este aqui é Israel, um dos países mais desenvolvidos do Oriente Médio, mas o seu território tem um grave problema geográfico. Começando pelas suas fronteiras, o país é totalmente cercado por nações que já o atacaram no passado, sendo o Egito na fronteira sul, a Jordânia no leste e ao norte o Líbano e a Síria. Além disso, existem países declaradamente inimigos de Israel, como o Irã, que mesmo não fazendo fronteira já ameaçou o país diversas vezes, além da Arábia Saudita, Iraque, Argélia, Líbia, Kuwait e o Sudão, que também já foram inimigos do país. Isso sem falar dos conflitos internos que acontecem com a Palestina na faixa de Gaza e na Cisjordânia. E um dos motivos para isso acontecer é que todo esse território é muito estratégico, dado que aqui temos o Levante, uma região que se estende desde o Oriente Médio até o sul dos Montes Tauro na Turquia, sendo limitado a oeste pelo Mar Mediterrâneo e a leste pelo deserto da Arábia e da Mesopotâmia. Essa área conecta o norte da África ao Oriente Médio, sendo requisitada por interesses logísticos e militares de diversas potências. E o outro motivo de ser uma área de conflitos é pela questão religiosa, já que Israel concentra alguns dos principais centros históricos para o judaísmo, islamismo e o cristianismo. Para se ter uma noção, nos países ao redor de Israel, em média 94% da população é islâmica, enquanto em Israel 82% é judaica. E para entendermos mais a fundo o problema geográfico de Israel, temos que olhar a sua história. Desde seu surgimento até os dias atuais, Israel sempre viveu conflitos, guerras e instabilidades, justamente pela localização geográfica e por estar em uma região estratégica. Sabendo disso, vamos começar a história de Israel por aqui, em 600 a.C. Jerusalém, atual cidade de Israel, ficava no território de Judá e era cercado pelo Egito e pela Babilônia. Mas foi em 586 a.C. que começa um ciclo de invasões naquela região, onde os babilônios, sob o comando de Nabucodonosor II, invadiram e destruíram o Templo de Salomão. E logo em 538 a.C., Ciro o Grande da Pérsia conquistou a Babilônia e grande parte do Oriente Médio. Depois dele, por sua vez, com o avançar da Macedônia sobre a região, Alexandre o Grande conquista Jerusalém. E esse ciclo continua, com a atual região de Israel sendo dominada por Roma e outras diversas potências estrangeiras, com destaque para os reinos europeus durante as Cruzadas, que tiveram motivos principalmente religiosos e demarcaram a disputa entre cristãos e muçulmanos, que ocorre até hoje. Mas foi só em 1948, com a saída dos britânicos, que Israel proclamou sua independência. Mas ao fazer isso, países árabes como Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque não poderiam ver um Estado judeu no Oriente Médio e invadiram o país por todas as suas fronteiras, começando assim a Guerra Árabe-Israelense. E o Estado judeu, mesmo com tantos inimigos, venceu essa guerra, além da Guerra do Sinai em 1956, Guerra dos 6 Dias em 1967, Guerra do Atrito em 1970, além da Guerra do Yom Kippur e tantas outras que ocorreram, com Israel vencendo todas elas. E isso acontece em grande parte pela estratégia israelense de defesa, que por problemas geográficos e por ser um país pequeno e com pouco território, Israel não pode se dar ao luxo de recuar de seus inimigos, já que estaria entregando seu próprio território para os mesmos. Basicamente, a estratégia se dá da seguinte maneira: a primeira etapa é avançar sobre território inimigo no momento que eles menos esperam, e depois, enquanto uma linha avança diretamente em direção ao inimigo de forma rápida, uma ou mais linhas de ataque se dão pelas extremidades de forma a avançar mais rápido ainda, cercando o inimigo e não o deixando penetrar em seu território. Em exemplos históricos, na Guerra dos 6 Dias, Israel estava cercado por inimigos. Então, durante a madrugada do primeiro dia de guerra, 178 caças israelenses levantaram voo e atacaram bases aéreas no interior do Egito, antes que os caças egípcios atacassem no dia seguinte. O mesmo aconteceu com ataques terrestres, dado que no mesmo dia do ataque aéreo, soldados israelenses avançaram contra posições egípcias que estavam entrincheiradas, com investidas diretas e pela retaguarda.